Profecia sobre a Rússia, da beata Helena Aiello. O mundo tornou-se um vale inundado. O mundo tornou-se um vale inundado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e salve a nossa Mãe, Maria Santíssima. O mundo tornou-se como um vale inundado, transbordando de sujeira e lama. Algumas das provações mais difíceis da justiça divina ainda estão por vir, antes do dilúvio de fogo. Eu, por muito tempo, tenho aconselhado os homens de muitas maneiras, mas eles não ouvem os meus apelos maternos e continuam a trilhar os caminhos da perdição. Mas logo serão vistas manifestações aterrorizantes que farão tremer até os pecadores mais obstinados. Grandes calamidades virão sobre o mundo, que trarão confusão, lágrimas, lutas e dor. Grandes terremotos engolirão cidades e países inteiros e trarão epidemias, fome e destruição terrível, especialmente onde os filhos das trevas estão, ou seja, as nações pagãs ou anti-Deus. Nestas horas trágicas, o mundo precisa de orações e penitências, porque o Papa, os sacerdotes e a Igreja estão em perigo. Se não orarmos, a Rússia marchará sobre toda a Europa e particularmente sobre a Itália, trazendo muito mais ruína e destruição. Por isso, os sacerdotes devem estar na linha de frente da defesa da Igreja, pelo exemplo e santidade de vida, pois o materialismo está surgindo em todas as nações e o mal prevalece sobre o bem. Os governantes do povo não entendem isso, porque não têm o espírito cristão. Na sua cegueira não veem a verdade. Na Itália, alguns líderes, como lobos vorazes em pele de cordeiro, enquanto se dizem cristãos, abrem a porta para o materialismo e, promovendo ações desonestas, levarão a Itália à ruína, mas muitos deles também cairão em confusão. Propague as devoções ao meu imaculado coração de Mãe de Misericórdia, medianeira dos homens, que creem na misericórdia de Deus e da Rainha do Universo. Disse Nossa Senhora isso à beata Helena Aiello numa sexta-feira santa do ano de 1960. E Nossa Senhora continua: manifestarei minha parcialidade pela Itália, que será preservada do fogo, mas os céus se cobrirão de densas trevas, e a terra será abalada por terríveis terremotos que abrirão abismos profundos. Províncias e cidades serão destruídas, e todos gritarão que o fim do mundo chegou. Até Roma será punida, de acordo com a justiça, por seus muitos e graves pecados, porque aqui o pecado atingiu seu ápice. Ore e não perca tempo, para que não seja tarde demais. Mais uma vez que densas trevas cercam a terra e o inimigo está às portas. Disse Nossa Senhora Beata Helena Aiello no ano de 1960, em uma sexta-feira santa. Para quem não conhece a Beata, estarei explanando quem é ela. A bem-aventurada Helena Emília Aiello é pouco conhecida, principalmente no Brasil, mas bem que mereceria sê-lo muito mais, como na sua Itália natal, onde sua fama de santidade e benemérita atividade caritativa da ordem que ela fundou estão sempre crescendo. A Beata é também famosa por seus dons sobrenaturais, com que foi beneficiada pelo Altíssimo. Recebeu os estigmas e numerosas revelações de nosso Senhor Jesus Cristo. Nelas, ele se mostra primordialmente preocupado e até agoniado, se pode dizer assim, pela degringolada da ordem política e social dos países até então católicos, em particular da Itália. Com insistente preeminência, ela retoma as palavras de sua Santíssima Mãe em Fátima, colocando como que uma lente de aumento sobre os males que ameaçam o mundo, a Igreja e o Papado,
se os homens não fizerem penitência. Mas essas advertências haviam começado décadas antes. Cabe destacar que a correspondência da bem-aventurada Helena Aiello com uma irmã do então líder máximo da Itália, Benito Mussolini, exortando a Dulce a não se engajar na fatídica Segunda Guerra Mundial. Essas mensagens que foram dadas à Beata foram especialmente intensas na década de 1950, marcada por um otimismo enganoso que predispôs um ambiente psicológico que penetrou em todas as esferas, inclusive a eclesiástica, e influenciou o mundo nas elaborações do Concílio do Vaticano II. A visão profética da Beata cumpriu-se de cheio em relação ao chefe máximo da Itália e um dos mais poderosos homens da política europeia. A Itália perdeu a guerra e o Dulce teve uma espantosa morte. Então, aqui, meus irmãos, vai alguns breves dados biográficos da Beata Helena Aiello. Para quem não conhece ela, agora estarei realmente explanando quem é a Beata Helena Aiello. O nome da Beata ela é Helena Emilia Aiello. Ela nasceu em Montalto Fugo, província de Cosenza, região da Calábria, no dia 10 de abril de 1895 e faleceu em Roma em 19 de junho de 1961. Seus pais, que eram Pasquale e Teresa, que cuidavam de uma alfaiataria, encomendaram a formação catequética da filha às freiras do Preciosíssimo Sangue. Helena ingressou como noviça nesse instituto religioso, mas após passar por dolorosas doenças e cirurgias sem anestesia, as religiosas julgaram que ela não tinha saúde para viver na congregação e enviaram-na para morrer em casa. Entretanto, Jesus lhe apareceu e prometeu-lhe a cura, mas acrescentou que na sexta-feira santa de todos os anos ela sofreria as penas da cruz, e assim foi que ela suava sangue e os estigmas apareciam em seu corpo, desaparecendo de forma milagrosa no Sábado Santo. Nessas condições, ela fundou a Congregação das Irmãs Mínimas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, cujo modelo de vida devia ser a própria paixão do Redentor. A congregação tinha São Francisco de Paula como padroeiro. Desde sua morte em Roma, estrepitosos milagres e conversões foram atribuídos à irmã Helena Aiello. Declarada venerável no dia 22 de janeiro de 1991 e beatificada no dia 14 de setembro de 2011, seus restos mortais repousam na capela da casa da mãe de seu instituto, na Via dei Martiri 9, em Cosenza. Sua festa é comemorada no dia 19 de junho. Então aqui vai algumas profecias que foram dadas à Beata Helena Aiello, sobretudo do Nosso Senhor e de Nossa Senhora. A Beata Helena Aiello foi uma mística muito favorecida por inúmeras mensagens e várias delas surpreendentes por uma profunda afinidade com o segredo de La Salette, que é objeto do interesse, mas também de modo impressionante com o segredo de Fátima, muito mais próximo no tempo e cujo centenário celebramos no ano de 2017. Em La Salette e Fátima foram anúncios da mesma Mãe de Deus, intimamente associados à salvação das almas e à boa ordem na igreja e na civilização. As semelhanças saltam, pois, aos olhos, mas deteriorando-se ainda mais os horizontes de pecado e de crise universal, Nosso Senhor glosou, por assim dizer, as palavras de Nossa Senhora em Fátima, sublinhando-as com ênfases e pormenores para mover os corações. Então, em 1949, a Beata Helena transmitiu a seguinte profecia: a ruína e a morte virão sobre o mundo. Virá um flagelo jamais visto na história da humanidade, disse a Beata. Ela afirma também: cairá do céu sobre todos os povos da terra. Os ímpios serão destruídos por causa dos ultrajes que se fazem contra a divindade. O homem se rebelou contra Deus. Há uma epidemia de imoralidade, e não só na alma dos adultos, mas inclusive das crianças, que atrairá a ruína e a morte sobre o mundo. Quantos sacrilégios! Até a sede de meu vigário é ultrajada.
vilipendiada, os meus ministros, a minha igreja combatida, o flagelo descerá nas mãos de meus anjos, poucos ficarão. Essa foi a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo à beata. À vista desses horizontes bem assustadores, a beata irmã Helena Aiello perguntou se morrerão todos, e ela recebeu a seguinte resposta dentro desta profecia: uma parte da humanidade será destruída. Meu filho recebe muitos ultrajes dos homens. Provavelmente foi Nossa Senhora que deu essa mensagem. O mundo estará em ruínas. A Rússia será queimada. Virá desolação e morte. Fogo nunca antes visto sobre a terra. Os poucos que ficarão reencontrarão ao seu Deus. Aqueles que não quiserem se arrepender de suas culpas afundarão todos no mar de fogo. A Itália será parcialmente salva. Essas mensagens foram escritas no ano de 1949. A Rússia será instrumento da punição. O que é que estamos vendo atualmente, meus irmãos? Pois é. Então, essa profecia diz o seguinte: a Rússia soltará todas as forças do mal sobre todas as nações, e em dado momento destruirá a melhor parte de minha grei. Esta passará pela purificação, que será tida como o mais grave flagelo na história do mundo. O materialismo avança. Virá uma guerra que destruirá os povos e as nações. Os homens caminharão sobre os cadáveres. A igreja está ferida por dentro e externamente. Então as trevas cobrirão a terra, porque estão dominadas por Satanás. As forças do mal avançam e as forças do bem retrocedem. Essas foram as mensagens dos anos de 1952 e 1953. A beata também faz profecias, que foram dadas a elas através de Jesus e Nossa Senhora. E ela fala sobre a autodemolição da igreja. Escute bem essa profecia. As igrejas estão desertas. As almas consagradas deixam-me sozinho no tabernáculo. Poucos são os que me amam. Provavelmente foi Jesus que deu esta mensagem. A igreja será muito atormentada. Uma terça parte dos homens se salvará. A hora presente é uma das mais terríveis para a humanidade. Meus ministros não pregam mais o Evangelho. O mundo tornou-se um vasto túmulo de mortos e moribundos. A inocência das crianças é objeto de insídias. A juventude é perdida pelo escândalo e pela desordem da vida conjugal. Eis a salvação para esses mares, mas o mundo não me ouve. O mundo só pode salvar-se em parte com o sofrimento e com a oração. Esses avisos não devem ficar sepultados, mas devem ser conservados zelosamente, a fim de que a nova geração, quer dizer, os sobreviventes do grande flagelo, saibam que os homens e os povos foram avisados a tempo para retornarem a Deus, diz a beata Helena Aiello através dessa profecia. Os homens serão punidos de acordo com as dívidas contraídas com a justiça divina. Os pecadores, os ímpios, serão destruídos. As almas justas, os devotos de meu rosário, não morrerão, mas padecerão a dor da morte. Todos assistirão com a alma agoniada. O céu se tingirá de vermelho. A tempestade será de fogo e desencadear-se-á pelo mundo inteiro. Essas foram as mensagens do ano de 1955. A beata também relata, através de Jesus e Nossa Senhora, o papel dos erros da Rússia. E ela diz: a Rússia espalhará os novos erros em todo o mundo, promovendo a guerra e a perseguição contra a igreja. A Itália é a rainha das nações, mas se não rezar, tornar-se-á pior que a Rússia e será muito atormentada. Roma deve pagar seus erros e seus graves pecados. A Itália, sede do Vigário de Cristo, será humilhada. O materialismo se faz sempre mais agressivo. A Rússia espalhará seus erros no mundo inteiro. Virá uma guerra jamais vista. Todas as nações descerão ao campo de batalha e a guerra fratricida está próxima. Os governantes dos povos não querem a luz de Deus. Entre esses estão os da Itália.
porque eles se servem de meu nome e de meu filho Jesus. Dizem ser cristãos, mas estão contra as leis evangélicas, disse Nossa Senhora. A beata Helena Aiello também ela falou sobre os 3 dias de trevas. Ela disse: aparecerá no céu uma nuvem que crescerá e submergirá povos e nações. Uma nuvem vermelha, como fogo, atravessará o céu. Tudo isso durará 3 dias e 3 noites. Durante esses 3 dias será necessário ficar em casa. Os cadáveres cobrirão toda a terra, disse a beata Helena. A beata Helena contou que Nossa Senhora lhe explicou o flagelo que virá para castigar os malvados com estas expressões. Então Nossa Senhora disse: virá pela manhã e será precedido por um terrível furacão de vento que abalará tudo. Depois o próprio Jesus Cristo aparecerá numa nuvem e se ouvirá um brado de justiça em toda a terra. Todos começarão a empalidecer e a tremer de pavor. Na sequência desse brado espantoso, densas trevas envolverão toda a terra e se desencadeará uma tremenda tempestade de fogo que incinerará todos os ruins e malvados. Vereis cair em pedaços fumegantes as carnes dos corpos dos ímpios. Procurarão cavernas para se proteger, mas será em vão. Então, também a beata Helena Aiello falou sobre a arma, que é o rosário. Então, essa profecia foi dada, provavelmente, por Nossa Senhora. Então diz o seguinte: até os bons morrerão de pavor, mas Nossa Senhora disse que aparecerá na terra e salvará do flagelo todos os bons, particularmente aqueles que recitarem um terço de seu santo rosário. O comunismo, revolução articulada no mundo contra a Igreja. O comunismo se propaga pelo mundo inteiro. O materialismo tem uma grande organização como nunca se viu igual na face da terra. Ele derrubou os direitos da Igreja, depositária do Santo Evangelho. Suas forças são poderosas, difunde seus erros, suscitando guerra e revoluções, perseguições contra a Igreja. Por isso, os religiosos, os sacerdotes, todo o clero, as almas a mim consagradas e os devotos de meu coração devem estar na primeira linha para combater o materialismo com seu exemplo. Vivendo uma vida santa, devem salvar suas almas. Devem se engajar com seu apostolado no combate ao materialismo para conquistar o reino de Cristo. Se não se rezar, a Itália será invadida pelas tropas russas. O pecado da impureza faz estragos na juventude, entre as crianças. A família cristã não existe mais. Não fazem mais mistério. Querem expulsar Cristo das famílias, das escolas, das oficinas, da sociedade e das consciências. Então, meus irmãos, fica aí essa profecia, né? Tem muito mais coisa. É uma grande profecia, né, que foi dada tanto por Jesus quanto por Nossa Senhora, a beata, essa mística beata Helena Aiello. E ela também é estigmatizada, né? Ela tinha as mesmas dores, né? As mesmas dores que Jesus sofreu em sua paixão e morte, ela sofria nas sextas-feiras santas e desaparecia no sábado de Aleluia. Você gostou dessa profecia? Curta para que o YouTube ele reconheça que esse vídeo e essas informações são de mera importância e vai ajudar muitos irmãos a conhecer as profecias dos santos. Compartilhe em suas redes sociais, em especial no WhatsApp, para sua família, para seus amigos da rua, vizinhos, trabalho, colégio, faculdade, para que muitas pessoas também conheçam essas profecias dos santos para o futuro do mundo. E também comente, seu comentário é bastante importante aqui para o canal. Obrigado por assistir esse vídeo. Deus te abençoe, que Nossa Senhora, Rainha da Paz, te abençoe e te dê a paz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente. Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal. Aqui é uma família.